Nenhum lugar é tão instigante quanto a Capela de Roslin. Esta impressionante construção está localizada fora de Edimburgo, na Escócia, e tem desconcertado historiadores, cineastas e visitantes por séculos. O trabalho em pedra, que foi esculpida de forma bastante intrincada, é permeado de um estranho simbolismo. Cultos antigos aparecem por trás de cada história relacionada a esta capela. Conheça neste vídeo alguns dos mistérios que envolvem a Capela de Roslin. O código musical. Todos que visitam a Capela de Roslin ficam impressionados com a complexidade de suas esculturas. Essas esculturas deixaram muito intrigados um músico de 75 anos e seu filho, um codificador. Ao visitarem a capela, eles imediatamente souberam que havia algo mais. Principalmente na forma que aquelas esculturas foram feitas. Por desconfiarem que havia um código escondido ali, passaram 27 anos tentando decifrá-lo. Após esse tempo, eles tiveram uma descoberta. Eles observaram as esculturas de anjos tocando instrumentos, e próximos a esses anjos, haviam 213 representações de cubos geométricos. Para sua surpresa, eles viram que os padrões na geometria dos cubos se correlacionavam com os tons de Claudine, que são padrões causados por certas tonalidades musicais, que podem ser vistos em areia ou líquido, quando estes materiais estão sobre uma região plana. Observe a seguir as formas produzidas pelas tonalidades de Claudine. Ao olhar para estas notas representadas nos cubos, e um anjo que aponta para uma orquestra esculpida ali, eles viram que aquilo era a indicação de uma chave para quebrar o código. Então, somente assim, conseguiram entender aquela arquitetura como uma partitura musical gigante representada em pedra. Se você quiser ouvir a música encontrada naquela capela, na descrição deste vídeo tem um link para uma parte da música decodificada. As tonalidades musicais de Claudine somente foram descobertos 200 anos depois da criação da Capela Roslin. O que não se sabe é como aqueles arquitetos conheciam sobre a existência, e até mesmo das formas únicas tomadas por certas notas musicais, para serem capazes de representá-las nos cubos da capela. O aprendiz assassinado. Os trabalhos em pedra que foram feitos na Capela Roslin são intrigantes e incríveis. Mas talvez, o que mais se destaca dentre as esculturas, é o pilar do aprendiz. No entanto, a história por trás de sua criação não é tão bela. Enquanto construía a capela, o mestre pedreiro viajou para Roma em busca de inspiração para a criação de um pilar. Ele deixou a seu aprendiz algumas instruções, e a responsabilidade pelo trabalho em outras partes da capela até quando retornasse. No entanto, o aprendiz era um jovem ambicioso. Então, ele começou a mudar o projeto, criando um pilar de sua própria maneira. Ao retornar de sua viagem, o novo pilar já estava terminado. Quando o mestre pedreiro viu que esse pilar era bonito demais para ser uma de suas próprias criações, ficou furioso e tomado pelo ciúme. Então, o mestre, com muita raiva, derrubou o aprendiz e o matou. Ninguém sabe se isso é fato ou ficção. Mas, os livros de história contam que a construção da capela foi adiada a certa altura, por causa de um ato violento ocorrido em seu interior. Esculturas cheias de mistérios. Você pode identificar facilmente o simbolismo existente em muitas catedrais e igrejas. Nelas você encontra as histórias de Cristo, da Virgem Maria, e de todos os santos. Mas na Capela de Roslin, existem símbolos inexplicáveis. Uma escultura com um simbolismo intrigante é aquela que representa uma espiga de milho. Ela pode parecer a coisa mais desinteressante em meio às outras obras, mas é completamente enlouquecedora, principalmente porque se parece exatamente com uma espiga de milho. A construção da Capela de Roslin é anterior à jornada de Cristóvão Colombo para as Américas. De acordo com a história convencional,
Antes da viagem desse navegador, o milho não era conhecido na Inglaterra, Escócia e demais países europeus. Outro conjunto de esculturas misteriosas são aquelas que representam uma criatura chamada o Homem Verde. Existe uma centena delas espalhadas por toda a capela, e ninguém consegue explicar o motivo disso, pois o Homem Verde simboliza os deuses pagãos, e foi representado dentro de um local sagrado para o cristianismo. Ele é um enigma para os historiadores, mas uma explicação encontrada, que busca a raiz de sua criação, talvez esteja relacionada com os arquitetos antigos que tiveram contato com a cultura árabe. Para eles, o Homem Verde seria uma representação de um personagem presente no Corão, que teria grande sabedoria e conhecimento místico, chamado Al-Khidir, conhecido por outros nomes como o Místico, o Verde, ou o Esverdeado, e também de o Professor dos Profetas. O que está enterrado abaixo da capela? O livro O Código da Vinci explorou um dos mistérios mais intrigantes da Capela Roslin, a conspiração que a conecta à Ordem dos Templários. Em 1119, a Igreja Católica Romana fundou a Ordem dos Cavaleiros Templários. Eles estavam isentos de todas as leis locais e respondiam apenas ao Papa. Seus sistemas bancários inovadores ao longo das cruzadas possibilitaram que construíssem mais de 1000 fortes. Esses cavaleiros sempre foram os primeiros a entrarem nas batalhas. Durante as cruzadas, eles adquiriram os tesouros do Templo de Salomão, que são mencionados na Bíblia. Só não se sabe o que eles encontraram por lá. Poderia ter sido o Santo Graal ou a Arca da Aliança, mas o que quer que fosse, os tornou extraordinariamente poderosos. As cruzadas chegaram ao fim no século XIII, porque os exércitos islâmicos se tornaram mais unidos, enquanto a divergência de opiniões e a falta de comunicação minaram as facções cristãs. O fim desta guerra deu aos templários menos propósito para sua existência, porém, após 200 anos de sua formação, eles ainda tinham poder e autoridade nas cidades da Europa. Os templários se tornaram uma autoridade que muitas vezes entrava em conflito com a própria autoridade do Estado, e isso criou muita tensão. Além disso, o rei Filipe IV, da França, odiava os templários porque estava em dívida com eles, depois de usar seus serviços em sua guerra contra os ingleses. Então, ele aproveitou os rumores sombrios que entrincheiraram os templários, e ordenou sua prisão. Não demorou muito para queimá-los em uma fogueira, por praticarem corrupção financeira e falsa idolatria. Mas, segundo alguns historiadores, muitos dos templários escaparam para a Escócia, levando também o tesouro do Templo de Salomão, pois aquele país era um lugar seguro para se esconderem, e possuíam terras naquela região. Uma de suas propriedades ficava a apenas 9 milhas da Capela de Roslin. Existem muitas teorias que apoiam essa ideia, mas o principal são os rumores sobre a existência de uma câmara escondida no subsolo, e os vários símbolos templários encontrados na Capela de Roslin.